Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Em termos de obra de Deus, nós nunca podemos nos considerar um sabe-tudo. Existe um certo ufanismo por parte de alguns seguidores de Jesus, eu diria, alguns participantes de denominações que falam: eu conheço a Bíblia de capa a capa. É alguma coisa, mas na realidade nós não precisamos, ou seja, nós não precisaríamos desse tipo de ufanismo, de conhecer as Escrituras de capa a capa. Bom mesmo é conhecer a Jesus, conhecer a Ele, de modo que venha preencher a nossa mente, o nosso coração. Lembre daquela palavra lá do profeta Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É claro que é através do conhecimento das Escrituras que nós conhecemos ao Senhor. Isto é, depende da nossa motivação, depende das nossas intenções. Nem sempre ter este conhecimento apenas formal, ou seja, um conhecimento formal da Bíblia, nem sempre nos leva a conhecer a Deus. Mas por que eu estou apresentando essa introdução na questão do culto na casa de Cornélio? Note, Pedro na casa de Cornélio, Pedro, um apóstolo experiente. Ele tinha andado com Jesus durante todos aqueles anos, provavelmente 3 anos e meio. Ele tinha tido a experiência pentecostal, falado em línguas de nações. Ele tinha descido com seus 2 irmãos até Samaria, porque Samaria, embora estivesse num avivamento de conversões, de curas divina, através do ministério de Filipe, mas ninguém ainda era batizado com o Espírito Santo. E Pedro, através da ministração dele, muitas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Foi algo tão fenomenal que lá tinha um ex-feiticeiro. Ele morreu de inveja de ver aquilo. Ele quis até
dar dinheiro para os apóstolos. Eu quero também ter este poder de aquele que eu impor as mãos, receba também o Espírito Santo. Você sabe que o homem recebeu uma reprimenda de Pedro, daquelas que o deixou pedindo por misericórdia. Pois Pedro falou: olha, você está pensando adquirir o dom de Deus com o dinheiro? E o homem, dizendo numa linguagem popular, o homem quase morreu de medo, porque o apóstolo disse: olha, você está em fel de amargura. Isto é, você está numa igreja abençoada, você está vendo o operar de Deus, mas a sua alma está em amargura, você está longe de Deus. E são situações que estão mostrando a percepção que o apóstolo Pedro tinha da vida com Deus. Mas ele não sabia tudo. Ele não sabia que para pessoas de outras nações, de outras raças, fora dado também o privilégio de conhecer a Deus. Conhecer a Deus como ele tinha conhecido. Ter também a experiência pentecostal. É isso que nós vamos ver. Mas o ponto forte hoje ainda é pegar uma parte daquilo que o dono da casa disse. Cornélio disse, ao passar a palavra para o pregador, ao invés de fazer aquele pedestal, aquela propaganda sobre o nome do pregador, como é costume hoje, apesar de mostrar credenciais formais, Cornélio, com muita sabedoria, disse: estamos diante de Deus, aleluia. Mas como entender um gentio com essa proposta, com este quilate espiritual, com este conhecimento de Deus? Porque a maioria das pessoas tem Deus como alguém que mora lá no céu. A maioria eles são vítimas de um mau ensinamento. A maioria crê num Deus distante. Alguém falou para mim um dia, visto que a Bíblia mostra que Jesus é o mesmo Deus, que Jesus é o Deus encarnado, alguém então falou para mim, então quando Jesus veio aqui, então o céu ficou vazio, o céu ficou sem ninguém, o céu ficou a esmo, isto é, as pessoas têm em suas mentes aquela coisa de que Deus é como o prefeito, ou como o governador, ou como o presidente. Quer dizer, se o governador, se o primeiro sai, tem que ter um segundo para assumir. Não. Deus, ele é onipresente. Lá na profecia de Isaías, Deus declara, ele fala: eu sou
único Deus. Não existe outro Deus igual a mim. Eu sou Deus de longe. Eu sou Deus de perto. A minha presença enche toda a terra. Eu habito num alto e sublime trono. Olha, grandeza. Eu habito num alto e sublime trono, mas também habito com o contrito e abatido de espírito. Aleluia! Que verdade! Que algo quase que palpável. Tem aqueles que também dizem: olha, eu vou na igreja para encontrar com Deus. Eu vou no culto para encontrar com Deus. Mas e daí? Na sua casa, você não encontra com Deus, não? No seu lar, você não encontra com Deus? Vamos aproveitar estas palavras que o Cornélio, embora ainda não fazia parte no sentido litúrgico, não fazia parte da igreja, mas fez a abertura do culto e falou para o pregador, falou para os circunstantes: estamos diante de Deus. Aleluia, aleluia. Agora, eu, ao gravar este vídeo, ao falar da palavra do Senhor, ao falar do Senhor, você que está assistindo, nós estamos diante de Deus. Ele é o Deus presente no céu, na terra, embaixo da terra. Ele é onipresente. Continuemos, pois, servindo e andando sempre com Ele. Amém e amém.